Fala pessoal, para você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Caduz Orquídeas. No vídeo de hoje nós vamos dar seguimento com o segundo tópico do curso de cultivo e vamos abordar o assunto rega para as orquídeas. Qual a rega ideal? Qual a frequência de rega ideal para o cultivo de orquídeas? Como eu devo regar as minhas orquídeas? Qual o intervalo de tempo eu devo dar ou seguir para voltar a regar as minhas orquídeas? No vídeo anterior nós falamos sobre a aferição do pH da água para que a água da rega esteja ou fique ou se torne própria para o cultivo de orquídeas, tá? E no tópico de hoje, se falando sobre rega, tudo se resume em observação. Você só conseguirá estabelecer um padrão de intervalo para a rega das suas orquídeas após a observação minuciosa, após também você fazer uma organização e padronizar o substrato que você usa, você separar talvez algumas espécies que, por exemplo, entram em um período de dormência prolongado, no qual você deve reduzir a rega. Mas especificamente vamos falar hoje sobre a rega pela observação. O que seria a rega pela observação? Seria a seguinte situação: você rega as suas orquídeas hoje e você só volte a regá-las após, talvez pelo toque do substrato ou pela observação, dependendo do substrato que você usar. Ele vai te conceder essa possibilidade de observá-lo e pela observação você entender, ver que está seco ou se ainda está úmido. Se ainda estiver úmido, você não deverá voltar a regar as suas orquídeas. Não existe um padrão ou uma regra para você dizer, olha, você só deve regar as orquídeas uma vez por semana. Ou você deve regar as suas orquídeas de 2 em 2 dias. Ou talvez você regar as suas orquídeas de 4 em 4 dias. Isso quem vai definir é só você, aí no seu cultivo, depois de um período de observação. É claro que, conforme mudam as estações do ano, algumas a umidade relativa do ar está mais alta, outras mais baixa, outros o clima vai estar muito seco, você vai regar de manhã, quando for de tarde o substrato já vai estar seco novamente, você vai precisar de voltar a regar no outro dia. Então existem estações do ano que você vai precisar de fazer mudanças na frequência de rega. Então, se falando sobre a rega das orquídeas, não existe melhor opção, não existe melhor modelo para se seguir do que o modelo da observação. Porque existem pessoas que moram no norte, existem pessoas que moram no sul, existem pessoas que moram na região leste, oeste, nordeste, enfim. Existe uma variação muito grande, tanto de temperatura, clima, ambiente, dependendo se você cultiva em ambiente fechado, se você cultiva em ambiente aberto, se você cultiva debaixo de árvores, se você cultiva em uma estufa apropriada para o cultivo de orquídeas. Tudo isso
tem que ser levado em consideração na observação. Regou, só volte a regar novamente depois que perceber que o substrato está completamente seco. Você que escolheu cultivar orquídeas, você precisa entender que elas precisam dos seus cuidados. Se você voltar a regar hoje, você não pode descuidar da observação, enquanto você não estabelecer um padrão de rega para o seu cultivo. Você não pode descuidar, por exemplo, 10 dias sem regar, sem ir lá olhar, para que você volte a regar. O ideal é você observar todos os dias. Todos os dias. Regou hoje, observa amanhã novamente. Se tiver seco, volte a regar. Se tiver úmido o substrato, não volte a regar. Só volte a regar quando o substrato estiver completamente seco. Isso vai variar de região para região, de estação do ano, de época do ano para a época do ano. Então, por exemplo, eu mantenho uma rega aqui no meu orquidário, no meu cultivo, uma rega diária. Existem épocas do ano em que eu reduzo, eu vou para a rega de 3 em 3 dias, isso tudo pela observação dos substratos. Depois que você adquire a prática, o costume de regar as suas orquídeas de determinado tempo em determinado tempo, aí sim você poderá padronizar a sua rega. Por exemplo, eu vou regar de 3 em 3 dias no verão. Eu vou regar no inverno uma vez por semana. Isso é você mesmo quem vai definir. Eu vejo pessoas perguntando nas redes sociais, olha, com qual frequência eu devo regar as minhas orquídeas? E cada um chega lá e fala, olha, você precisa regar de 10 em 10 dias, outro chega de uma vez por semana, outro chega, rega todo dia. Não, você não pode seguir esses ensinamentos. Você precisa entender que quem vai definir o intervalo de tempo de rega para rega no seu cultivo é você, porque depende do substrato que você usa, depende da região que você mora, depende, se o clima estiver muito seco, como eu disse, o substrato vai secar com um intervalo de tempo muito menor e você vai precisar voltar a regar as suas orquídeas. Então, pessoal, a dica que eu quero deixar para vocês hoje, nesse segundo tópico do curso de cultivo, é: a rega pela observação vai ser a melhor opção. Ok? Qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp nos comentários. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, já deixa seu like e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado!